E a pergunta talvez seja, né, o que Deus realmente quer do seu povo? Porque a gente está cercado de todos os lados com vários tipos de discurso acerca do cristianismo, né? Alguns levantam a bandeira do Deus quer te prosperar, Deus quer que você viva várias bênçãos nesse mundo. Outros levantam a bandeira de um Deus muito barganhoso, né? Que é um Deus que tem suas leis muito distante e se nós não andarmos na linha, nos castiga. Mas quando observamos, por exemplo, a forma como Deus se relaciona com Israel e como se relaciona com a igreja primitiva, que é aonde a gente tem nas mãos ali uns escritos acerca dos apóstolos e a forma como a igreja convivia entre si e se relacionava com Deus, isso normalmente tem que soar no nosso ouvido como estranho que a gente tem ouvido hoje. Principalmente a forma como o povo se relaciona com Deus hoje e chama isso de cristianismo. Olhando para a história, Deus na Antiga Aliança, na Lei de Moisés, ele sim atribui alguns rituais e alguns mandamentos que eram um pouco místico, talvez assim, aos olhos de muitos irmãos hoje, né? Porque ali a gente tinha o sacrifício do animal para perdão de pecados do povo, a gente tinha o incensário, né? A gente tinha os pães asmos, a celebração das festas que eram bem específicas, com ordenanças específicas. E hoje a gente olha para aquilo, né? E a gente consegue compreender que aquilo representava a realidade espiritual das coisas, né? A gente sabia que era necessário que a Arca da Aliança fosse revestida de ouro puro, mas também fosse feita de madeira, porque representava a humanidade que Jesus viria e também a divindade, né? Assim também o homem depois que tornaria um santuário de Deus, que se tornaria ali o lugar onde Deus habitaria, e ele habitaria realmente numa carne mortal, mas também colocaria no homem o espírito imortal. Então, hoje conseguimos compreender essas coisas. E hoje também, talvez, observando, a gente consiga entender a forma como Deus tratava com o povo. E como ele trata hoje com a igreja. A gente sabe que os hebreus, eles passaram por um momento muito grande de escravidão, né? Foi retirado dele muito da cultura ali dos pais, né? Dos filhos ali de Jacó, a cultura acerca do que Abraão havia ensinado. E Deus precisou, eu acredito que recomeçar algumas coisas, né? Recomeçar ordenando leis e mandamentos para que o povo conseguisse entender que a vontade de Deus era se relacionar com eles. Era ter um relacionamento. Era o homem entender que Deus, ele sempre achou uma forma de viver com o homem. Na Antiga Aliança, por meio da Arca da Aliança, e hoje, né, depois de Cristo, por meio do Espírito, que foi compartilhado para habitar em nós. Agora, o jeito que a igreja hoje demonstra que é o Evangelho é muito pobre. Normalmente, alguns irmãos, não sei se eu posso chamar de irmãos, eles costumam adequar as coisas daqui à vontade que Deus tem, né? Então, Deus quer que você tenha um bom carro, uma boa casa, que você tenha um bom trabalho, que você tenha várias coisas, que você, sei lá, né? Que você seja reconhecido. Enquanto, na realidade, a fé, ela é bem ao contrário quando a gente olha para os apóstolos. Quando a gente olha para os apóstolos, eu não consigo encontrar alguma oração, né, das cartas de Paulo pedindo que Deus dasse a ele algum tipo de coisa desse mundo. Mas pelo contrário, eu vejo que Paulo bate muito na tecla do o amor ao mundo é a inimizade de Deus. Então, a gente amar as coisas do mundo acabaria se tornando inimizade com Deus. A gente estaria inimigos de Deus, porque a gente se apegaria a essas coisas e essas coisas perverteriam o nosso coração. Mas esse jogo hoje que a gente vê, ele é tão perigoso porque nós sabemos que nós necessitamos de recursos e a igreja primitiva também assim o fazia, né? Mas a igreja primitiva, ela nunca usava de nenhum tipo de ordenança ou mandamento para que alguém compartilhasse dos seus bens, mas era feito com ofertas voluntárias, né? A coleta das igrejas para auxílio de outras, porque o povo ali,
consequentemente já havia entendido acerca de dízimo, né? Que na realidade dízimo era alimento. E ali eles já não estavam mais também presos ao dízimo de alimentos, mas eles já estavam vivendo numa sociedade que havia moeda, já havia uma forma mais, digamos assim, mais facilitada do comércio, e eles entendiam então que a partir de agora, por Deus ter colocado o sacerdócio ativo para toda a igreja, porque todos nós nos tornamos reis e sacerdotes, a partir de então todos nós seríamos templo de Deus, e sendo templo de Deus, todos nós necessitaríamos da ajuda de um dos outros. Então, um ajudando o outro, um ofertando na vida do outro. Não havia mais templo físico, não havia mais um único sacerdócio que era o levita, mas agora era aberto para toda a igreja. Sendo assim, os apóstolos compreendiam que a forma como que eles deveriam conviver era amando uns aos outros e ajudando uns aos outros conforme a necessidade de cada um. Era algo óbvio, algo claro, que não está na cabeça de muitos irmãos nos dias de hoje, essa obviedade. Mas hoje, pervertendo o evangelho e desconsiderando as leis que eu digo, os fundamentos dos mandamentos de Deus, que é justamente amar o seu próximo e amar a Deus sobre todas as coisas, o nosso próximo, colocando empecilhos na forma que Deus quer se relacionar com os homens. E esses empecilhos são criados dentro de ideologias institucionais, no formato que eles possam controlar e administrar as coisas que eles têm nesse mundo por meio de barganhas com Deus. Por exemplo, dízimos, né? E que é a forma mais específica aqui de falar sobre isso, mas o dízimo, ele não somente ataca diretamente a forma do povo se relacionar com Deus, mas ele destrói muito de você conseguir ter um deslumbre do caráter de Deus acerca do que realmente Deus quis instruir no dízimo, quando instruiu lá para os levitas. A forma como Deus queria realmente cuidar dos levitas, a forma como o povo não tinha entendido que Deus queria que eles cuidassem dos levitas sem que precisasse haver uma lei do mandamento de dízimo, de dizimar ou de você dar as primícias, né, as primeiras colheitas de todos os grãos e frutos para órfãos e viúvas e para os levitas, porque eles não tinham como plantar. Mas parece que o povo não entendeu isso e com o coração duro Deus precisou colocar ali alguns empecilhos. E parece que a igreja de hoje, ela não consegue compreender que um coração grato é quem gera, na realidade, o sustento de irmãos e irmãs. E por não conseguirem ensinar a gratidão de coração, eles acabam pervertendo a palavra de Deus e retirando a essência do caráter de Deus nesse mandamento lá do Antigo Testamento, para a igreja de hoje. Mas existem os irmãos que vivem a verdade, que já conseguiram compreender certas coisas e não desrespeitam as leis, não desrespeitam os mandamentos que Paulo instruiu para a igreja, também da forma como a igreja deveria, então, levantar adoração a Deus, levantar louvores e adoração, a forma como nós deveríamos nos posicionar diante dos cultos de adoração, na confissão dos pecados, a forma como a igreja ia ser liderada pelos séculos e séculos até a consumação deles, que deveria ser feita com ordem e decência, que deveria ser liderada por presbíteros, por bispos, né? E que a mulher fosse a auxiliadora desses homens, e não que elas estivessem em uma posição de comando, de liderança, mas muito pelo contrário, que ela auxiliasse a liderança do seu esposo. E hoje é tão escarnecido isso, que além deles desrespeitarem, eles corrompem essa lei, que Paulo disse que tomem isso como mandamento de Deus. Se quiserem se considerar espirituais, tomem isso como mandamento de Deus. Mas além de desprezar isso, né, eles ensinam os irmãos a corromperem essa forma como Deus instruiu, desde Adão e Eva. Porque Paulo explica, né? Porque Eva foi enganada. E por conta de Eva ter sido enganada, ela a partir de então, ela teria um papel de auxiliadora. E glorificaria a Deus na função do lar, sendo uma boa esposa, cuidando dos seus filhos e instruindo as mais novas na fé. Esse era o papel da mulher. E é o papel da mulher até hoje. Mas essas coisas parecem não alegrar muito o coração, né,
movido pela revolução que a gente vive nos dias de hoje, uma revolução complicada, né? Até de usar essa palavra, uma revolução machista, contrário feminista, acerca de qual realmente é o papel da mulher. E se a mulher perder o papel dela, se perde a família, irmãos. Se perde os filhos, se perde gerações. Que é o que hoje a gente colhe. Gerações hoje foram perdidas por conta de nós, igreja, primeiramente, termos sido muito flexível, ter adentrado dentro da igreja a cultura do mundo, uma cultura que esse movimento foi iniciado já no primeiro movimento feminista introduzido na igreja, e a partir de então a gente começa a ver que muitas doutrinas que existem hoje, né, Adventismo no sétimo dia e tantas outras instituições fundamentam leis e regras e interpretações bem confusas da palavra de Deus, que acabam pervertendo, né, o ensino da palavra, a comunhão dos santos e uma única fé em um único só pensamento. Tem outras, né, que eu poderia citar, mas não vou citar agora.